No episódio de hoje, o debate foi quente. De um lado, Kim Kataguiri, deputado federal conhecido por suas posições liberais e críticas ao governo. Do outro, Leonardo Grandini, comentarista político que vem ganhando destaque nas redes sociais por suas análises contundentes e postura firme. O tema? Política, economia e polêmicas como a escala 6-1 do IOF, que voltou a chamar atenção após declarações recentes. Eles discutiram os impactos da carga tributária no bolso do cidadão, os rumos da economia brasileira e, claro, divergiram sobre o papel do Estado na vida das pessoas. Assista até o fim e tire suas próprias conclusões. Canal Cortes para todos os gostos, onde o debate pega fogo e você forma sua opinião. Link sempre na descrição. Aqui, a gente está vivendo um momento absolutamente constrangedor na história do Brasil, onde simplesmente um deputado federal, filho de um ex-presidente da República, vem conspirando contra o Brasil e contra os interesses brasileiros, onde uma parlamentar recentemente fugiu do território brasileiro após conspirar contra o Brasil, sacar uma arma no meio da rua. Inclusive, eu fui processado por essa parlamentar, por ter chamado ela de criminosa, e reitero aqui, Carla Zambelli, você é uma criminosa, quero ver me processar aí da Itália, né? E a gente está vendo um momento absolutamente terrível na história do Brasil. E hoje o MBL, após ver o que vem acontecendo no Brasil, resolveu tirar o seu corpo fora. Quer dizer, olha, a gente não tem vínculo algum com o Bolsonaro, a gente não tem vínculo algum com esses golpistas traidores da pátria. Nós somos um movimento independente, nós somos a verdadeira direita. Só que vale lembrar, e você que está em casa pode pesquisar, fotos do ex-deputado estadual cassado, Arthur Duval, com Eduardo Bolsonaro segurando uma arma de fogo. Você pode ver vídeos do deputado Kim Kataguiri com Jair Bolsonaro, traidor da pátria, que pode ser que até hoje, inclusive, ele seja preso. Você vê imagens de membros do MBL, inclusive, que hoje realmente abraçaram de vez o bolsonarismo. Ex-membros como Lucas Pavanato, como Rubinho Nunes, como Fernando Holliday, que foram criados, que foram geridos pelo MBL e hoje são uma das principais vozes contra os interesses do Brasil e em defesa do bolsonarismo. Kim, a minha pergunta é muito objetiva. Eu quero entender se vocês não têm vergonha, se vocês não têm arrependimento e como é que vocês colocam a cabeça no travesseiro para dormir, sabendo que vocês criaram tantos monstros e tantas pessoas que trabalham incessantemente contra os interesses do Brasil. Vamos lá, primeiro sobre hoje o MBL colocou o corpo fora, tá em 2019, irmão. Hoje o MBL colocou o corpo fora, desde 2019, em que nós fomos chamados, né, por Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, numa manifestação contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, que nós fomos para oposição em relação ao governo Bolsonaro. Então, desde antes de terminar meu primeiro ano do meu primeiro mandato, né, nós já estamos denunciando tanto o petista na Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, que acabou com a Operação Lava Jato, a nomeação de Cássio Nunes Marques, que, aliás, vocês do PSOL e do PT deveriam agradecer o Bolsonaro por ter nomeado o Cássio Nunes para o Supremo e ele ter votado pela suspeição do Moro e devolvido os direitos políticos do Lula. Lula jamais poderia ter sido candidato à presidência da República se o Bolsonaro não tivesse feito uma nomeação do Supremo, que foi o voto de Minerva na suspeição do Moro e devolveu os direitos políticos do Lula. Então, vocês deveriam agradecer o Bolsonaro por isso e nós fizemos... Aliás, quando nós organizamos a manifestação, né, em abril de 2021... né, contra o governo Bolsonaro, sabe quem sabotou? O PT. O PT não quis ir porque entendeu que o Bolsonaro seria o melhor adversário para eles vencerem as eleições e exatamente foi o melhor adversário para eles vencerem as eleições. Aliás, nesse mandato, né, os deputados petistas, o que eles falam nos bastidores é que, mais uma vez, o melhor adversário seria Jair Bolsonaro, que eles inclusive torcem para que tenha uma anistia, para que Bolsonaro retome seus direitos políticos e volte a disputar a presidência da República. E aí, sobre ex-membros do MBL, eu não tenho nada a responder sobre eles, né? Eu não tenho filho dessa idade, né? Não criei ninguém, ao contrário, você falou, foram criados lá, viu? Eles respondem pelas atitudes deles, né? Aliás, eu não vou nem dizer que não tenho nada contra eles, eu tenho muita coisa contra muitos deles e não respondo por absolutamente nada do que eles fazem, né? Se eles começaram no movimento e depois saíram, aí não é da minha responsabilidade, não posso responder por isso, eu posso responder por cada ato deles enquanto eles estavam dentro do Movimento Brasil Livre.
Em relação a ter foto, vídeo com Jair Bolsonaro, sim, temos, sim, fizemos voto útil no Bolsonaro no segundo turno nas eleições de 2018 contra o PT, né, que foi o partido, você colocou na primeira pergunta, né, em relação ao Congresso corrupto, em relação ao Congresso mau caráter, mas vamos lembrar que quem financiou este Congresso com propina no bolso durante muitos anos, mais de uma década, foi justamente o Partido dos Trabalhadores, que inclusive o Lula agora continuou com o orçamento secreto que ele chamava de maior escândalo de corrupção da história do Brasil, para financiar o centrão corrupto dentro da Câmara dos Deputados, que faz parte da base do governo Lula, né? Então, eu me envergonharia, por exemplo, se fosse como o Guilherme Boulos e tivesse uma foto com a dama do tráfico. Isso sim, acho que você deveria perguntar pra ele se ele se envergonha. Agora, de eu ter feito uma escolha política pragmática em 2018 e posteriormente esse sujeito que prometeu representar a direita e traiu, né, todas as promessas que ele fez na campanha, disso não me envergonha. Bom, que eu espero que agora, com o partido de vocês tenham mais critérios para poder admitir as pessoas, porque é muito triste ver homens adultos que se propõem a mudar o destino de uma nação admitirem pessoas como Lucas Pavanato, né, talvez o pior vereador de São Paulo, Rubinho Nunes, que inclusive eu fui o advogado responsável por ajuizar a ação que levou à cassação do Rubinho Nunes na primeira instância, com muito orgulho, agora prossegue para a segunda instância. Fernando Holliday, então, nem se diga, né? Então eu acho que vocês deveriam ter a humildade e aqui a oportunidade de vocês poderem se desculpar por terem produzido tantas criaturas abjetas para a sociedade brasileira e especialmente para a sociedade paulista, como essas figuras, né? É muito triste que vocês não possam reconhecer que produziram essas pessoas e possam se desculpar. E eu realmente espero que o partido de vocês, se sair, né? Não sei, porque o TSE ainda não chancelou a criação do partido, apesar de vocês disserem que já conseguiram as assinaturas. Se esse partido de fato sair, eu espero que vocês possam admitir critérios mais rigorosos para a admissão de novos quadros, de novos membros, né? Porque é muito triste que um movimento como vocês se utilizem de fake news e produzam pessoas pessoas como essas. E aí, se você aí em casa quer saber quais são as fake news, basta você dar um Google em MBL, quero saber aqui agora. MBL, Marielle, você vê os processos que foram julgados e processos que inclusive estão sendo julgados. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. E eu espero que o MBL cumpra agora com esse novo partido um papel de uma direita realmente democrática que possa exercê-la de forma coerente, né? Mas fala uma enfim, fake news só aqui agora, você não tem nenhuma em mente? Bom, você sabe muito bem o que vocês fizeram na época da Marielle. Fala uma. Você sabe. O que a gente falou da Marielle? Vocês sabem muito bem o que vocês fizeram na época da Marielle. Vocês alinhando a Marielle, vocês atrelando o nome da Marielle ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Fomos Marielle nunca teve envolvimento com nenhum traficante no Rio de Janeiro. E fomos nós? Quem tem envolvimento com o tráfico de drogas no Rio de Janeiro é o PL, é o pessoal da milícia, é o Gabriel Monteiro, que tem vínculo com vocês, que tem relação com vocês. Marielle nunca teve relação. Marielle, inclusive, foi morta pelo tráfico de drogas. Foi morta pela milícia no Rio de Janeiro. E é um desrespeito com a história da Marielle isso. Outra fake news, você quer que eu traga outra fake news? Vai lá, que vocês fizeram com o padre Júlio Lancelotti, um dos homens mais santos que eu já vi. Um homem que entrega marmitas, comida a quem tem fome em São Paulo. E um ex-membro de vocês, Rubinho Nunes, queria proibir que pessoas doassem comida a quem tem fome. Queria que você, que desse uma marmita para um mendigo, recebesse uma multa de 17 mil reais. E sabe quem é Rubinho Nunes? Sabe quem é o pai do Rubinho Nunes? São fundadores do MBL. São pessoas que eram vinculadas ao MBL e queriam proibir que pessoas de rua tivessem alimento. E o Padre Júlio realiza um trabalho lindo no centro de São Paulo. É um absurdo vocês atrelarem a figura do Padre Júlio à pedofilia, atrelarem a figura do Padre Júlio a coisas que ele nunca cometeu e mais, sem uma única prova. Vamos lá. Primeiro, sobre Marielle, é você que está difundindo fake news aqui, porque na realidade, quem vinculou Marielle ao tráfico foi uma desembargadora do Rio de Janeiro e quem noticiou que essa desembargadora vinculou a Marielle ao tráfico foi a Mônica Bergamo. O Movimento Brasil Livre compartilhou a notícia da Mônica Bergamo. Então, primeiro começa aí, fake news está vindo de você. Não fomos nós que inventamos nada em relação a Marielle Franco. E isso já, aliás, está tão batido que, enfim. Outro ponto, né, em relação a Júlio Lancelotti, né, acusando o Júlio Lancelotti sem provas. Assim, desculpa, mas assim, o vídeo é público, todo mundo já viu o vídeo. E assim, eu não vou nem entrar porque é uma coisa que me causa nojo físico, assim, até relutei muito, né, em ver aquela cena horrorosa do padre naquela situação
constrangedora, e você dizer que é um sujeito santo, assim, pra mim é um debate, assim, que eu nem gosto de entrar, porque aquela cena volta pra minha cabeça e eu sinto um nojo físico daquilo. Então, assim, você não foi capaz de levantar uma única notícia falsa do Movimento Brasil Livre sequer. Né? Se de fato a gente tivesse, né, espalhado notícia falsa sobre Marielle, a gente teria perdido algum dos processos em que nos acusaram de divulgar notícia falsa para Marielle. Absolutamente nenhum, nós ganhamos todos. Inclusive, agradecemos os honorários de sucumbência para os nossos advogados. Segundo, em relação ao padre Lancelotti, ele nem processa porque ele sabe que se aquilo chegar na justiça vai ser pior. Então, assim, você não foi capaz de levantar nenhuma notícia falsa em relação a gente, só repetiu o velho discurso de que a MBL espalha fake news, etc. Mas na hora de provar, ninguém consegue. Você que tá tanto falando em provas, em verdade, na hora do vamos ver, nada. Peraí, se vocês têm provas de que uma pessoa comete pedofilia... Eu não disse isso? Peraí. Você disse que o padre Júlio é um pedófilo, não? Eu disse isso? Peraí, vocês dizem recorrentemente isso. Eu disse isso? O Renan Santos já disse isso. Não, eu disse que tem vídeos deles numa situação constrangedora. Então, se vocês não... Você entende que o padre Júlio é um pedófilo. Então, por que vocês não apresentam... Eu não por que vocês não apresentam essas provas pra justiça? Por que vocês não fazem uma denúncia formal ao Ministério Público? Fizemos. Porque se vocês de fato defendem, vocês têm que fazer uma denúncia formal ao Ministério Público. E o que deu a denúncia? Fizemos. E o que deu a denúncia? O promotor precisa levar pra frente. Eu não sou promotor. Então eu digo a vocês, não deu em nada. Eles fizeram uma denúncia no Ministério Público contra o padre Júlio, não deu em nada. Primeiro que a gente fez denúncia, quem denuncia é o Ministério Público, a gente representou. Porque a perícia admitiu que aquele vídeo é falso. Mentira. E, assim, é visivelmente fácil. É visivelmente falso. É visivelmente, assim, chega a ser, eu fico sem palavras em como uma pessoa tem uma cara de pau de acusar o padre Júlio, que é uma pessoa santa. Inclusive eu tenho relação pessoal de fazer esse tipo de coisa. Com todo respeito, que vocês não precisam disso. Não precisam disso. Porque vocês sabem muito bem que o padre Júlio nunca cometeu crime nenhum e ele faz, assim, 10 vezes mais do que vocês vão fazer em 50 anos de Partido Missão. Do que ele faz, eu não quero fazer nenhum décimo. Bom, eu quero tratar de um assunto que talvez seja a maior urgência hoje do povo brasileiro, que é o fim da escala da jornada de trabalho 6x1. A nossa parlamentar, Erika Hilton, deputada federal do PSOL aqui de São Paulo, foi a responsável, foi a autora do projeto de lei que visa reduzir a escala 6x1 em todo o território brasileiro. E me deixa bastante curioso o fato de que um membro do MBL, um deputado estadual chamado Guto Zacarias, aqui de São Paulo, se manifestou de forma contrária ao projeto publicamente, recentemente, em um podcast, e fez diversos malabarismos para tentar justificar ele ser contra o projeto. Eu quero, então, de forma bem objetiva, saber se vocês apoiam o fim da escala 6x1 no Brasil e, portanto, se vocês estão com a gente nesse projeto da deputada Erika Hilton, que visa acabar com o fim da escala 6x1, que é uma escala, uma jornada de trabalho que, inclusive, prejudica mulheres pretas, mulheres donas de casa, mães, né, o trabalhador, de forma geral, que não tem tempo livre, né? Então, eu quero entender se vocês apoiam, estão com a gente contra o fim da escala 6x1 no projeto da deputada Erika Hilton. São duas perguntas diferentes. Primeiro, se eu sou contra o fim da escala, se eu sou a favor do fim da escala 6x1. Sim, sou a favor. Segundo, se eu sou a favor do projeto da Erika Hilton. Aí não, sou contra. Primeiro que não é um projeto de lei, é uma PEC. E o populismo e a demagogia já começa por aí. Não precisava de uma PEC para tratar sobre esse assunto. Bastava um projeto de lei para você diminuir a carga horária de trabalho, porque a Constituição ela determina o limite máximo, mas não determina o limite mínimo. E isso já é entendimento consolidado pela consultoria da casa. Então, o primeiro ponto é esse. Ela não quer acabar com a escala 6x1. Ela quer fazer um carnaval, utilizar isso de palanque político para ajudar a ter mais votos nas próximas eleições. Não quer, de fato, tratar desse problema, porque aí sim, por que fazer uma PEC e não fazer um projeto de lei? Porque na PEC você precisa coletar 171 assinaturas, e aí passa pela Comissão de Constituição e Justiça, e aí passa por uma comissão especial, aí são 308 votos em 2 turnos nas 2 casas, né? Então, o que ela fez foi basicamente algo para o projeto, de fato, não avançar. Né, para o debate não avançar, e é uma mentira que ela esteja preocupada com isso, porque ela poderia, com uma única assinatura, com uma única propositura, apresentar esse projeto. E ainda que um projeto como esse, com essa natureza, com esse texto fosse aprovado, a escala 6x1 não ia acabar, porque isso já foi tentado antes com a PEC das domésticas. Foi dito lá atrás, 10 anos atrás, em 2013, que a PEC das domésticas iria garantir o direito de cada trabalhadora doméstica de conseguir receber seu FGTS, seu 13º, suas férias, que ia formalizar
profissionalizar o mercado de trabalho. Adivinha o que aconteceu 10 anos depois? A informalidade entre domésticas aumentou. Elas estão trabalhando mais informais do que elas trabalhavam antes. Ou seja, se antes elas tinham poucos direitos, agora não tem direito nenhum, porque nem formalmente contratada ela está sendo. Se de fato você quer acabar com a escala 6x1, aí você tem que apoiar projetos para desonerar a folha de pagamento, porque a folha de pagamento do Brasil é a mais tributada do mundo e é o tributo mais burro de todos, você tributar o trabalho, né? Hoje, numa grande indústria, né, o empregador chega a pagar 51% em encargo e 49% em salário, dados da Confederação Nacional da Indústria, né? Ou seja, o empresário paga muito e o funcionário recebe pouco, né? Então, isso não só não contribui para a produtividade, que, aliás, ter esse monte de gasto obrigatório, esse orçamento vinculado, é mais um ponto que diminui a produtividade, diminui o salário do trabalhador e aumenta a carga horária de trabalho, porque se o preço de escoação é maior, você primeiro diminui a exportação, você aumenta o custo no final, você aumenta o custo o valor da mão de obra e faz com que o trabalhador precise trabalhar mais. Outro ponto que reduz produtividade, a alta carga tributária. Nós temos a maior carga tributária dentre todos os países emergentes e toda vez que a gente apresenta algum projeto de corte de privilégios, seja para a elite privada, de privilégios bilionários tributários que foram concedidos no governo Dilma e depois no governo Lula, e que, mais uma vez, o PSOL faz parte da base desse governo e vocês apoiaram o Lula que concedeu esses privilégios para os bilionários, além dos privilégios para a elite do judiciário, para a elite pública, dos deputados, dos senadores, dos juízes, dos promotores, que fazem parte de 1% mais rico da população, mas até agora nenhum único deputado do PSOL assinou minha PEC antiprivilégio para enfrentar isso. Então sim, sou a favor do fim da escala 6x1. Não, o projeto da Erika Hilton não acaba com a escala 6x1. Bom, a boca diz que é a favor, mas a prática diz o contrário, né? Até porque é fácil para deputado federal que trabalha, entre aspas, de terça, quarta e quinta, ser contra o fim da escala 6x1, de você que pega ônibus 4h30 da manhã, passa 2 horas no busão, chega no trabalho, sai 7 horas da noite do trabalho, pega mais 2h30 para voltar, tem que fazer comida, colocar os filhos para dormir. Para essas pessoas, para esses deputados, é fácil dizer, né? Ele se diz a favor do fim da escala 6x1, mas a prática diz justamente o contrário. Até porque o deputado Kim Kataguiri citou a questão da desoneраção da folha de pagamento, que o Congresso Nacional foi o responsável. Deputado, por que você não diz que foram 50 bilhões de reais perdoados por grandes empresas que deixaram de pagar tributos que poderiam ter sido usados em defesa da educação, em defesa da saúde, em defesa da classe trabalhadora no Brasil? Por que você não diz que o Congresso perdoou 50 bilhões de reais em dívidas de grandes empresários e agora a gente está nessa situação em que a gente precisa, o governo federal, o governo Lula precisa querer pautar, cobrar IOF e tributos sobre grandes fortunas. Você que é trabalhador, você que ganha até 5 mil reais, o governo, o presidente Lula quer que você não pague imposto de renda. Só que o governo e o MBL querem que você pague imposto de renda. Você que ganha menos de 5 mil reais, o deputado Kim Kataguiri e o Bolsonaro querem que você pague imposto de renda. Como que você se sente em relação a isso? Como que você se sente em relação a isso? Agora, o presidente Lula, você sabe disso, que ele pautou no Congresso Nacional que aqueles que ganham até 5 mil reais sejam isentos de pagar imposto de renda e, em compensação, que grandes fortunas sejam tributadas. Agora, o deputado Kim é a favor da tributação de grandes fortunas? O deputado Kim é a favor do projeto do governo que quer isentar pessoas de ganharem até 5 mil reais de pagar imposto de renda? O deputado Kim é a favor da cobrança do IOF sobre essas transações financeiras? Então, fica essa pergunta, né? E aí eu quero entender também, né, finalizar, devolver a pergunta. Se você é contra o projeto da deputada Erika Hilton, que você sabe muito bem que é muito diferente você fazer uma proposta de lei e uma proposta de emenda à Constituição, que a proposta de emenda à Constituição é justamente você estabelecer isso na Constituição Federal, para que não haja nenhuma gambiarra, para que ninguém queira modificar isso depois. Então é por isso que a deputada Erika Hilton fez isso. Agora, você dizer que uma pessoa que apresenta um projeto de lei como esse, uma PEC como essa, não quer de fato trabalhar, o que vocês fazem? O que vocês vêm fazendo pelo fim da jornada de trabalho 6x1? É isso que eu queria entender. Bom, primeiro você colocar que o que se coloca na Constituição não se muda é piada, né? Olha, o nosso país é o país que mais muda a Constituição dentre todos os regimes democráticos do mundo.
Todo governo se muda a Constituição porque absolutamente todos os assuntos estão na Constituição. E eu quero começar respondendo toda a sua fala. Primeiro, sobre trabalhar entre aspas, eu vou te falar quem de fato trabalha entre aspas no Congresso Nacional, o Guilherme Boulos, muito diferente de mim, que sou o deputado mais produtivo na Câmara dos Deputados, segundo todas as consultorias independentes. Vamos fazer uma comparação aqui do seu ídolo com o meu trabalho? Olha, o Guilherme Boulos, ele teve 11 relatórios aprovados nesse mandato dele. Eu tive 91 relatórios no mesmo período de tempo. Ele teve nenhum projeto sancionado e ele é da base do governo Lula. Eu tive 9 projetos sancionados e sou um deputado de oposição. Ele disse que atuou ali 9 anos na rede estadual de ensino, quando na realidade só atuou 1 ano de trabalho e todo o resto ele foi sustentado pela herança dos pais, né? Então ele é um playboy herdeiro que sempre viveu do prestígio que os pais têm enquanto médicos ricos que são de famílias tradicionais aqui no estado de São Paulo. Para além disso, né, ele não teve praticamente nenhuma emenda acatada em outros projetos de lei, enquanto eu tive mais de 30 emendas. Então, se tem alguma pessoa que trabalha entre aspas, é o senhor Guilherme Boulos, que utilizou só o mandato como um trampolim para tentar vencer a prefeitura, mas nem isso conseguiu. Ou seja, deixou de trabalhar como deputado federal para usar o cargo de plataforma para tentar se eleger prefeito, não conseguiu e não fez o seu trabalho de deputado federal. Então, se tem uma pessoa que trabalha entre aspas, é o senhor Guilherme Boulos. Outro ponto, por que você não fala dos 50 bi que foram perdoados de grandes empresários? Você sabe quem criou esse benefício? Dilma Rousseff. Dilma criou esse benefício para a Folha de São Paulo, para a Rede Globo, para grandes veículos de comunicação. Desse perdão que você está falando agora dos 50 bi, foram muitos mais, foram centenas de bilhões de reais desde o governo Dilma até agora, e só agora o governo Lula propôs acabar. E eu votei a favor para acabar com esses grandes benefícios, talvez você não saiba disso. Outro ponto, sobre IOF. Você sabe que o IOF penaliza principalmente os mais pobres, né? Não são os mais ricos. Os mais ricos têm acesso ao mercado de capitais. Quem depende de banco, você sabe que o IOF aumentou para quem para quem é MEI, para quem recebe ali os seus, no máximo, 40... Quanto é que mesmo o rendimento de MEI? Deixa eu puxar aqui. O rendimento máximo de MEI, acho que é R$81 mil por ano. Você acha que uma pessoa que recebe R$81 mil por ano faz parte dos mais ricos que precisam ser tributados? Uma pessoa que está no Simples, né, aumentou em 120% a alíquota de IOF de quem está no Simples. Quem está no Simples é rico. O rico está se importando muito menos com o IOF porque ele não depende de banco. Mais uma vez, ele se financia com as ações que ele emite. Então, assim, dizer que o IOF é tributar os mais ricos é uma falácia, é mentira. Você está tributando o cara que ganha R$81 mil por ano. Né? Você está tributando o cara que faz um crediário nas Casas Bahia. Você está tributando o cara que está pagando 400% no juro rotativo do cartão de crédito. Esse é o cara que você está tributando no IOF. Bom, Kim, você comentou que o deputado Guilherme Boulos não conseguiu nem ser prefeito de São Paulo, mas interessante, porque pelo menos ele conseguiu para o segundo turno com 40% da população paulistana, enquanto tem um certo deputado federal que não conseguiu a chancela nem do próprio partido, né? O Kim Kataguiri, pelo menos eu fiz meu trabalho de deputado federal. Não conseguiu nem a chancela do próprio partido para ser candidato a prefeito, enquanto o Boulos foi para o segundo turno e teve 40% da população paulistana. Você falou também sobre a questão de que ele foi sustentado pelos pais. Isso não é verdade, isso é mentira e você vai ter que provar isso também. Em relação isso é público notório. Em relação a você estabelecer que número de projetos de lei equivale a trabalho, é uma idiotice tremenda, né? Até porque quais são os projetos de lei? Você quer proibir a prostituição em ambientes públicos. Não foi esse aprovado. Você quer proibir, você quer de forma totalmente equivocada, querer acabar e reverter a Lei Rouanet para poder financiar a construção de presídios. Por que não escolas, por exemplo? Você sabia que a Lei Rouanet, por exemplo, ela não, de fato, não existe um caixa, não existe um caixa orçamentário para a Lei Rouanet. Isso não existe, é isenção fiscal. É renúncia fiscal de pessoas jurídicas e pessoas físicas que querem poder colaborar com artistas, que querem poder colaborar com pequenos artistas, e aí essas pessoas doam pro artista, sei lá, mesmo o privilégio de 50 bi que você acabou de criticar. É assim que funciona a Lei Rouanet. Você é uma pessoa física, você quer doar R$500 mil a um artista. Física o limite de pessoa física é R$500 mil, e de pessoa jurídica é R$1 milhão, né? E grandes corporações, 10 milhões. Aí você quer doar para um artista que você apoia, e aí você vai ter um abatimento lá de 4% do seu imposto de renda, né? Seja pessoa jurídica ou seja pessoa física. É disso que se trata. Não existe um caixa do governo em que se tira dinheiro para poder financiar a Lei Rouanet. Portanto, é um projeto mentiroso e populista, né? O Kim, que tanto prega contra o populismo, é um projeto populista e que, de fato, não tem base. Então, é importante ressaltar
essas questões. E aí eu reitero uma pergunta ao deputado Kim, se ele defende a medida do governo de querer isentar aqueles que ganham até R$5.000 mensais de pagar imposto de renda. Você está com o presidente Lula nessa, deputado? Vamos essa seria a próxima pergunta, creio eu, Leonardo. Já vou emendar, né? vou emendar sobre o Vamos deixar então para a próxima pergunta, porque... Eu começo a minha pergunta respondendo a pergunta dele. Certo. Então, primeiro, sim, sou a favor da isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000. E no que dependesse da oposição, essa isenção já estaria valendo desde o primeiro ano do mandato do governo Lula, porque nós apresentamos no destaque no primeiro ano do mandato do governo Lula para que essa isenção passasse a valer já no ano de 2023, né? E tanto o PT como o PSOL foram unânimes contra a isenção do imposto de renda até R$5.000 desde o início do mandato Lula até agora. E, coincidentemente, agora eles só querem aplicar essa isenção para o ano da eleição. Então, no que dependesse da gente, diferente do que você colocou do populismo, essa medida seria estrutural e já estaria valendo desde lá atrás, e todo o PT e todo o PSOL votaram contra. E eu até estou curioso, já vou incutir isso na minha pergunta, sobre a sua opinião em relação ao PT e o PSOL terem votado contra a isenção até R$5.000 no primeiro ano de mandato do governo Lula. Outro ponto que eu preciso esclarecer é que não existe um caixa da Lei Rouanet, renúncia tributária. Você acabou de criticar 50 bilhões de reais em impostos perdoados para grandes empresas. E aí você vai tratar de uma renúncia tributária que é exatamente da mesma natureza, né? E diz que não existe um caixa. É a mesma coisa que existisse o caixa, né? Essas empresas, se não estivessem direcionando para a Lei Rouanet, estariam direcionando para os cofres da União, estariam no Tesouro. Então, sim, é um recurso que existe, está sendo direcionado coercitivamente para um lugar. Mas a empresa vai decidir qual que é o artista que ela vai financiar. Pior ainda, o que as grandes empresas fazem? Aproveitam essa renúncia tributária, né, que sai do bolso do mais pobre, sai do pagador de impostos, e contrata grandes artistas para promover a sua marca, né? Você vê o Santander, você vê o Itaú contratando grandes artistas porque é o que vai dar mais visibilidade para a marca deles. Por isso que a Lei Rouanet está concentrada mais em grandes artistas, porque justamente a iniciativa privada está mais interessada em dar visibilidade para o artista que já ganha muito, para o artista que já é grande, para levantar ainda mais a sua própria marca. Não tem nenhum interesse em promover a cultura para quem de fato precisa de dinheiro público para promover a cultura, porque é pequeno demais para chegar em palcos maiores sem esse auxílio. Então, só fazer esse esclarecimento em relação à Lei Rouanet e reforçar uma pergunta também sobre IOF, né? Como dobrar a alíquota de IOF para MEI, um cara que recebe R$81.000 por ano, e dobrar para uma pessoa que está no Simples, tributar o mais rico para passar para o mais pobre? Eu queria que você me explicasse essa lógica. Tá, maravilha. Vamos lá, eu acho que é importante a gente destacar algumas questões. Primeiro, se você de fato defende que aqueles que possuem uma MEI não sejam tributados, por que a gente não rediscute o modelo de trabalho no Brasil? É importante. É importante a gente discutir o modelo de trabalho no Brasil, porque essas pessoas, inclusive o governo Bolsonaro, retirou 13 categorias de funcionários da cultura, de categorias da cultura da atividade MEI no Brasil, e essas pessoas estão cada vez mais precarizadas. Portanto, é importante a gente discutir um modelo de trabalho no Brasil que seja eficiente e que possa atender essas pessoas. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Em relação à questão do IOF, você que não viaja para o exterior, que não fica gastando o seu cartão de crédito internacional, o seu cartão Black, você pode ficar tranquilo que você não vai ser penalizado. Você não será penalizado. Quem será penalizado são aqueles que viajam para o interior várias vezes ao ano, aqueles que gastam com o seu cartão internacional os seus créditos, as suas milhas. Agora, você que é trabalhador, você que acorda cedo, você que dorme tarde, você pode ficar tranquilo que você não será penalizado por conta do aumento do IOF. Sabe quem será penalizado por conta do aumento do IOF? Grandes empresários, pessoas que viajam 2, 3, 4, 5 vezes por ano para o exterior. Essas pessoas serão penalizados, sabe para quê? Para a gente poder atender ao arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, hoje o Brasil, e o deputado Kim, ele trouxe aqui, que eles apoiaram que o governo perdoasse, aliás, o Congresso Nacional perdoou 50
bilhões de reais em dívidas de empresas. Só que agora a gente conseguiria, com essa tributação, 10 bilhões de reais no primeiro ano e 30 bilhões de reais no segundo ano. Ainda assim, seria menos do que aquilo que eles perdoaram de grandes empresários. Por que eles não falam sobre isso? Por que a gente não fala? Acabei de falar. Por que a gente não fala que na França, 50% do imposto sobre herança, existe 50% de imposto sobre herança, que nos Estados Unidos é 40%, e no Brasil é 8% o máximo, né? No estado do Ceará, por exemplo, é 8% de tributos sobre herança, né? Mas na média dos estados é de 4%, 5%, como em São Paulo. Por que a gente não tributa herança? Por que a gente não tributa transações financeiras, dividendos, que acontecem no mundo inteiro? Não se tributa dividendos de especuladores no Brasil. O Brasil é o paraíso da Faria Lima, é o paraíso do rentismo, é o paraíso daqueles que especulam e vivem da especulação, que não produzem absolutamente nada. Enquanto isso, a indústria brasileira se acaba. Enquanto isso, o Brasil, que é o maior exportador de commodities do mundo, precisa importar fertilizante da Rússia. Importar fertilizante da Rússia, importar barra de aço da China, sendo que a gente é o maior exportador de minério de ferro do mundo. Justamente por conta dessa gente que é contra a indústria brasileira, que é contra a indústria nacional. Por que a gente não fala disso, né? Isso é importante falar aqui. Vamos lá, sobre o 50 bi, eu falei de 50 bi, e quem criou foi a Dilma, né? E durante os anos em que vigorou nos governos de Dilma, foram centenas de bilhões de reais, né? Então o que o Congresso fez foi prorrogar um benefício criado pela Dilma. Aí sim eu queria ver você falar sobre isso. E sobre, assim, eu não sei se você não conhece o IOF, tá? Mas o IOF, o próprio nome diz, é um imposto sobre operações financeiras, sobre qualquer operação financeira, não é sobre transações internacionais. Você não precisa mandar dinheiro pra fora pra pagar IOF. Todo mundo que tem cartão de crédito paga IOF. Inclusive, não faria sentido ser sobre transações internacionais, né, a alíquota do IOF, e o governo dobrar pro simples, porque o governo dobrar pro MEI, porque o cara que tá no MEI, ele não tá fazendo transações internacionais. O cara tá vendendo a mão de obra dele até 81 mil reais por ano. E você não respondeu objetivamente a questão. Como dobrar a alíquota de IOF para um cara que ganha 81 mil reais por ano é tributar o mais rico? Como dobrar a alíquota de IOF para o sujeito que está no simples, é o pequeno e o médio, não é o grande, é o pequeno e o médio, né? O Itaú não está no simples, a Gerdau não está no simples. Quem está no simples é o pequeno e o médio. Bares e restaurantes estão no simples. Prestadores de salão de beleza está no simples. Prestadores de serviços mais pobres estão no simples, né? Parques de diversão e por aí vai. Como tributar esses mais pobres auxilia, né, no combate à desigualdade social, né? Mais uma vez, você não sabe que qualquer pobre com cartão de crédito paga IOF? Mas é curioso, porque você sabe que ao mesmo tempo o governo quer isentar de pagar imposto de renda aqueles que ganham até 5 mil reais. Não, então vamos tratar disso. Vamos aumentar o IOF e reduzir e zerar o imposto de renda sobre aqueles que ganham até 5 mil reais? O que você acha? É uma boa? É uma boa discussão? É péssimo, porque o pobre também paga IOF. Então, mas o dinheiro tem que vir de algum lugar, não é isso? Tem, não é vocês que dizem que... Tem. Isso é uma falácia. Vamos lá. Ah, falácia? Isso é uma falácia. Reforma administrativa. Vamos lá. Reforma administrativa. Sabe quanto que você economiza? 3 bi. Vamos cortar gasto. Vamos cortar privilégio. 3 bi onde? Opa. 3 bi em cada esquina. Sabe o que a gente pode discutir? Vamos acabar com o fim das emendas parlamentares? Vamos. Que o Centrão do Congresso Nacional aprovou. Sabe quanto? 50 bi. Vamos. 50 bilhões de reais de emenda parlamentar para deputado corrupto e vagabundo ficar gastando e comprando voto. Enquanto isso, o governo fica à mercê. Enquanto isso, a gente tem que fazer continha, fazer conta de 3, de 4 bi, de 10 bi nesse ano, para poder, depois no próximo 30 bi, para a gente poder isentar os mais pobres. Só que o que não fala, que o Congresso Nacional aprovou 50 bilhões de reais em emenda parlamentar, que o Congresso perdoa mais 50 bilhões de reais de grandes empresários, enquanto o governo está tentando isentar você, que ganha até 5 mil reais, mais de 80% da população, de não pagar imposto de renda. Mais de 80% da população não vai pagar imposto de renda se depender do governo. Enquanto isso, a gente quer compensar cobrando IOF, porque foi aprovado um teto de gastos no Brasil, porque foi aprovado posteriormente um arcabouço fiscal, que ainda assim não era ideal, mas era necessário depois do teto de gastos pavoroso do Michel Temer. E a gente precisa bater a tal meta, o tal laissez-faire, o tal arcabouço fiscal precisa ser cumprido. Então é preciso dizer isso. Então vamos ter fim das emendas, 50 bi. Vamos cobrar os 50 bi que a gente perdoou. Vamos tributar
renda no Brasil, vamos terminar o regime tributário no Brasil, que é um regime regressivo, que realmente a classe média e o pobre sofrem, a classe média e o pobre sofrem porque o imposto é sobre o consumo, e vamos tributar grandes empresários, vamos tributar quem tem uma fortuna de mais de 50 milhões de reais, quem tem mais de 50 milhões em conta bancária, investimentos e propriedade, vamos tributar essas pessoas? E aí a gente tá junto nessa. Aí o dinheiro aparece. Eu tenho certeza que o dinheiro aparece. Vamos lá, Leonardo. De onde você tirou 3 bi de reforma administrativa? Sério? Qual que é a fonte disso aí? Congresso Nacional. Que Congresso Nacional? Congresso Nacional. Se a gente cortar os gastos e privilégios do Congresso Nacional, são 3 bi que são economizados. Mas isso não é reforma administrativa. Não, Reforma administrativa são todas as esferas de governo. Então vamos destrinchar. Se cortar só do Congresso Nacional... Deixa eu te falar uma coisa. Por favor, só de super salário, juiz, procurador, promotor, deputado, senador, são 15 bi ao ano. Pois é. De onde você tirou que 3 bi de uma reforma administrativa? Não, vamos lá. A reforma administrativa seria, no mínimo, 50 bilhões de reais ao ano. No mínimo 50 bilhões de reais ao ano. Então falar que a reforma administrativa é 3 bi de um desconhecimento gigantesco. Sobre outro ponto, sobre acabar com a emenda parlamentar, sou 100% a favor. Sou 100% a favor. Quem votou, ampliou a emenda parlamentar foi a base do governo Lula. Você coloca essa contraposição entre governo e Congresso, mas se esquece que a maior parte dos parlamentares votam com o governo. Senão eu seria governo, não seria oposição, se eu tivesse maioria. Se a gente tivesse maioria no Congresso Nacional contra o governo, a gente teria derrubado o Lula, a gente tinha feito o impeachment dele. Ele que tem maioria, ele que aprova os projetos que ele manda. O projeto de lei orçamentária com emendas parlamentares foi mandado por ele. Então, assim, se você fazer essa contraposição, né, é uma contraposição inexistente. A maioria esmagadora dos projetos enviados pelo governo, com raríssimas exceções, são aprovados com ampla maioria no Congresso Nacional. E mais uma vez se foi incapaz de responder. Como dobrar o IOF sobre MEI e Simples ajuda o mais pobre e prejudica o mais rico?